Salve, salve galera! Começa agora mais uma edição do Podcast, nosso programa sobre motociclismo esportivo em parceria com a Yamaha Racing Brasil. Eu, Carlos Costa, estou aqui nos estúdios da Motorsport Network na companhia de Guilherme Longo, repórter do motorsport.com, Felipe Mota, apresentador dos canais ESPN, sempre conosco, Fausto Macieira, comentarista do Mundial de Moto Velocidade também nos canais esportivos do Grupo Disney. Programa pós-GP da Indonésia com definições importantes quando o assunto é briga pelo título do Campeonato de Pilotos da MotoGP 2024. Meus caros, vou pedir a licença para dar a deixa ao brap inicial de Fausto Macieira. Fausto, seja muitíssimo bem-vindo. Jorge Martin vencendo, Bagnaia apenas terceiro na corrida principal, resultado importante na briga pelo título. Seja bem-vindo, Fausto. É isso, como vai, Carlos Costa? Bom dia, Guilherme Longo. Salve, Felipe Mota. Salve, rapaziada, ligada no podcast de parceria Yamaha Racing Brasil e Motorsport Brasil, falando dos eventos do motociclismo mais importantes do planeta. É isso aí. Guilherme, Marc Marques pegando fogo na corrida principal, Enea Bastianini também tendo um dia difícil, mas Jorge Martin vencendo depois de cair na primeira volta da corrida sprint. Bagnaia tinha vencido o sprint, acabou em terceiro na corrida principal. Uma corrida interessante aí. A gente vai passar a situação de tabela na sequência, mas vários elementos nesse GP da Indonésia. Seja bem-vindo. É isso aí. Salve, salve, galera. Um abraço. Um fim de semana que foi muito doido, né? O Martin cai no sábado, vence no domingo. Bagnaia vence no sábado, tem um dia difícil no domingo. Sim. Marques e Bastianini abandonando. E o principal, né? O Martin volta a vencer depois de muito tempo. A primeira vitória dele num GP desde o GP da França, Le Mans. A gente tá falando de 4 meses que ele não vencia uma corrida. Então, para ele, nesse momento, e ainda tendo o Pecco muitas dificuldades, né? O Pecco chega a cair lá para trás, ele perde muito rendimento no começo da prova. Então, é uma vitória importantíssima para ele mostrar para todo mundo, ó, ele é o piloto da marca oficial? Mas eu tô aqui e eu vou brigar pelo título até o fim. Lembrando que faltam 5 corridas, 185 pontos em jogo, ainda tem muito campeonato pela frente. Passando a situação de top 3 aqui, Felipe, temos Jorge Martin com 366 pontos, Pecco Bagnaia 345 e Enea Bastianini 291, 3 pontos apenas à frente de Marc Marques. Portanto, Martin e Bagnaia aí monopolizando essa briga pelo título. E é interessante essa estatística que o Guilherme traz sobre o Martin não vencer desde a França, porque mostra que ele soube administrar aí a situação de campeonato, chegando em segundo, terceiro, não cometendo os erros que costumeiramente cometia no ano passado. E o Bagnaia deixou a desejar mais uma vez no domingo. Felipe, seja bem-vindo. Um abraço a todos. O que eu acho interessante é que quando você pega alguns detalhes das vitórias do campeonato, a conta, entre aspas, não fecha da classificação, né? Porque você fala assim, poxa, o Bagnaia que apanhava em sprint, esse ano tá 5-5. Ganhou muito mais corrida principal do que... Porque tá 21 pontos? Porque teve muito zero ponto. E isso está fazendo diferença. Eu acho que o Martin está fazendo um campeonato irretocável. A gente tem que realmente enaltecer o trabalho do Martin esse ano. Mas, ao mesmo tempo, é aquela coisa. Eu assisti a corrida no Disney Plus com o Fausto, a Milton, a Ju, depois, né? Então eu acordei, acessei o motorsport.com, vi o Bagnaia ali em terceiro e pensei, de novo, hein? Martin ganha, Bagnaia em terceiro, que beleza, hein? Aí você vai ver a corrida tem uma narrativa que sustenta um pouco o que aconteceu. Primeiro, acho que a gente não precisa nem comparar a moto. Todo mundo, acho que aqueles que já andaram de kart, já aconteceu de ser numa bateria de kart que o cara que larga na pole e vira a primeira curva em primeiro, todo mundo começa a se embolar e ele abre 1,5 segundos, ele faz a corrida sozinho e vai embora. A corrida do Martin foi assim, eu não tô dizendo que isso é pouco, foi ótimo. Mas a gente tem um fim de semana de muitas quedas, eu acho que isso estava na cabeça de todos os pilotos, estava fácil cair lá pelas disputas, e tirando o Martin e o Acosta, que até abrem um tiquinho em relação ao resto, do terceiro ao sétimo, terceiro ao oitavo, cara, era um trenzinho, todo mundo um na bunda do outro. Então, assim, eu acho que o Bagnaia pensou muito nisso. Assim, pensou, se ele tentasse toda a volta passar um cara, toda a volta, de uma forma destemida, aconteceu o que aconteceu na etapa anterior. A chance dele cair era enorme. Então, eu acho que ele foi de pouquinho em pouquinho, a galera foi caindo, e aí no final ele passa um, passa outro, termina em terceiro. Não acho que é um bom resultado, mas acho que diante do que a corrida se apresentou, ela é compreensível. Contenção de danos. Eu acho que foi. Só que estamos entrando numa faixa. 5 etapas, 21 pontos, é perfeitamente recuperável. Mas, cara, eu acho que ninguém imaginava a gente chegar nessa altura do campeonato com essa situação.
matemática e de vibe, né? A gente tem um Martin que fala, cara, si se puede, e um Bagnaia, cazzo, me ferrei. Então mas eu acho que a corrida tem uma narrativa que quando você assiste da volta 1 à última, você fala assim, não, aconteceu. Não foi assim uma... É a largada, né? A largada do Bagnaia foi uma tragédia. Você vê, o Fausto falou sobre isso, o negócio da empinada e tal na transmissão, era muito nítido. Sim. O cara parecia em Barretos. Antes do sinal abaixar, ele já estava ali saltando, quicando. Então, eu acho que esse é um problema que o Bagnaia, se ele começar a largar e sempre estiver em quinto, sexto, pô, ele tá ferrado, hein? Tá ferrado. Ele precisa começar a virar pelo menos em segundo, terceiro a primeira curva. Inclusive o Pecco, nessa de perder rendimento no começo da prova, cair lá pra trás, ele acaba sendo protagonista de, pra mim, um dos grandes momentos do fim de semana, que é aquela disputa tripla dele com o Marques e o de Gian Antonio, que é uma disputa belíssima, inclusive uma Ducati de 2024 contra duas de 2023 e, por coincidência, os 3 pilotos que vão estar com a Ducati de 2025. E é uma prévia do ano que vem. Bem lembrado. Agora, eu me lembro também da transmissão da Sprint, né? Remetendo agora um pouco à expectativa para a corrida principal depois da disputa de sábado, que o Fausto também batia na tecla dos pneus, né? Estaria isso por trás também da dificuldade do Bagnaia na corrida principal, Fausto? Eu acho que sim, né? O Bagnaia veio de um resultado muito frustrante em casa, centésimo GP da Ducati, brigando pela 100ª vitória, ele acabou caindo. Então ele precisava virar o jogo na Indonésia, e a corrida sprint foi, mais uma vez, palco de um erro, né, do Jorge Martin, que saiu com pneu duro na dianteira, e na primeira volta, na curva 16, que derrubou acho que 15 pilotos, né, ele acabou caindo na primeira volta, senão teria sumido, né? Teria sumido, porque a largada está fazendo uma grande diferença, especialmente na corrida sprint, que tem menos da metade das voltas da corrida principal, e a partir daí a situação virou, né, e ele perdeu metade da pontuação que tinha aberto na corrida anterior no erro do Bagnaia. Então é uma sucessão de erros, mas o Martin tem lidado melhor com eles, virou o jogo novamente no domingo, não chegou a perder a liderança, mas a diferença caiu pela metade, né? Caiu para 12 pontos, e na corrida principal ele fez uma largada perfeita, dominou do início ao fim, novamente o Bagnaia não largou bem, o Bastianini largou muito bem, vinha de vitória, né? Vinha de vitória em casa, por 100ª vitória, vinha embalado, mas demorou a esquentar os seus pneus, e quando partiu para cima, né, o Pedro Acosta fez uma corrida soberba, né, andou muito bem, está em grande fase, é o piloto responsável pelo desenvolvimento da KTM, pelo resultado da KTM, e teve ameaçado de perder essa segunda colocação por um problema de calibragem, e no pódio ele, na segunda colocação, com o Bagnaia em terceiro, ele estava contido, né, porque ele, primeiro, não sabia se o resultado seria confirmado ou não, e segundo, ele não pode beber, né, porque lá a maioridade para álcool é 21 anos, ele tem 20, né, e é impressionante que ele seja o capitão do time da KTM na sua temporada de estreia, tendo pilotos mais experientes do que ele no time, e aliás o Miller fez uma lambança também na primeira volta do GP completo, derrubou vários pilotos, e eu achei que a corrida do Martin mostrou que o Martin de 2024 é diferente do Martin de 2023, né? Como o Gui falou, ele não vencia desde maio, né? Não vencia desde o Grande Prêmio da França em vitórias. O Bagnaia tem um número bem maior, né, 7-3, mas ele, graças às segundas colocações, como a que ele obteve em Misano 2, está liderando grande parte do campeonato, e o constrangimento é cada vez maior, né, da garagem da Ducati oficial, porque se o Martin ganhar, ele vai pegar esse número 1 e levar para a Aprilia, né? Então a situação é difícil. Eu acho que para o Bastianini e para o Marques complicou bastante, né? Complicou bastante. O estouro do motor do Marques é o segundo ou terceiro motor que ele perde. Eles já estão no 6º motor de 7, ainda faltam 5 corridas, então levaram todos esses motores. O Marques levou -2 e agora vai encostar mais um para fazer um rodízio durante os treinos. Então esse elemento de necessitar de um 8º motor vai levar quem estiver nessa situação a largar no pit lane na corrida seguinte, na corrida que utilizaram o 8º motor. Então, vejo o Martin muito amadurecido e vejo uma preocupação de não deixar essa situação se concretizar, né? Mas, como o Felipe falou, são 185 pontos pela frente, 21 pontos agora, porque foi confirmada a segunda colocação do Pedro Acosta, o que tirou, teoricamente, 4 pontos
do Bagnaia, mas essa perspectiva deixa a Ducati bastante preocupada de perder o número 1 que ela conquistou com tanta dificuldade em 2022 e manteve com certa folga no ano passado. Mas tem muita coisa para acontecer, né? A próxima corrida é no Japão. Os japoneses mostraram um avanço razoável, né? Não chega a ser marcante, mas razoável. O Fábio Quartararo foi 7º colocado, o Zarco com a Honda foi 9º colocado na corrida sprint e 8º colocado, não, 9º colocado também no GP principal. Então, eles pontuaram. Apenas 12 pilotos completaram a prova e eu acho que as situações continuam muito Copa Ducati. Porém, indo para o Japão, os japoneses têm um alento, a Aprilia foi mal e a KTM foi muito bem, interrompeu uma sequência de 19 pódios fechados da Ducati, o que é uma proeza em se tratando da atual situação do Mundial de MotoGP. Pô, sem dúvida. E Fausto, eu queria perguntar uma coisa para você, né? Que a gente teve uma situação nesse fim de semana e fazia um tempo já que a gente não tinha isso tão notado. Jorge Martin e Pecco Bagnaia resolveram fazer a corrida esse fim de semana com pacotes aerodinâmicos diferentes, né? O Martin manteve a atualização mais recente da Ducati, o Pecco voltou para o pacote anterior porque não se sentiu muito confortável depois do primeiro dia de treinos. Você acha que isso também fez diferença na performance que a gente viu ao longo do fim de semana? Talvez o Martin, se não tivesse caído na sprint, teria ritmo para fazer a limpa esse fim de semana? Olha, o Bastianini talvez tivesse ritmo para fazer, vinha tirando meio segundo e tal, acho que não chegaria no Martin. Eu acho que a escolha de aerodinâmica vai muito da sensibilidade de cada piloto, eles têm a palavra final, as configurações das 24 são diferentes das 23, a 23 tem um desfalque, uma desvantagem nítida nesse campo, porque eles estão sempre avançando e a moto do Marques não tem o duto que faz o efeito solo, mas ainda assim o Bezzecchi estava andando muito bem com a GP23, arriscou o pneu macio na dianteira e esteve na briga no sábado e provavelmente poderia ter passado o Bagnaia se não tivesse sido um erro, porque o Bagnaia falou que depois que o Martin caiu naquela curva, ele tirou um pouco a mão e o próprio Martin falou isso no domingo. Ali na 16 eu peguei um pouco mais leve, fui um pouco mais lento ali para me defender. Mas eu acho que talvez em Motegi, que é uma pista que tem mais retas, mais de alta e tudo mais, é uma pista exigente bastante em frenagem e isso altera bastante a configuração aerodinâmica, acho que vai fazer diferença em Motegi. Ele não fez tanta diferença, especialmente entre os pilotos da própria Ducati. Da 24 para a 23, a diferença já é mais nítida. Curioso isso do traçado da Indonésia, né? A galera tendo que administrar bem o ímpeto, porque a curva 16 em especial, como o Fausto me trouxe, era capciosa. Felipe, agora trazendo um pouco a baila o Pedro Acosta, excelente corrida, né? Sim. Ele fala que cada vez mais está próximo de uma vitória. E na briga da Ducati, a equipe oficial diz que não move um pelinho para prejudicar, digamos assim, a Pramac e Jorge Martin nessa briga. Você compra essa história aí? Cara, eu tô comprando até agora, né? Só que os resultados dizem. Agora, se tiverem que interferir no final, vai começar a ficar mais gritante, né? Eles tinham, 10 corridas pra fazer isso, vão deixar pra 3. Mas, o jogo tá rolando, né? Sobre o Acosta começou muito bem, né? Eu lembro que eu brinquei com a história de introduzir a MotoGP aos meus filhos usando comparações de futebol, porque eles gostam muito de futebol, então o Marques é o Pelé, e não sei o que lá, e o Hendrick é o Acosta é o Hendrick, porque tava naquela fase dele ir pro Real Madrid e tal, já dá pra virar o Estevão, de repente. Nesse sentido de promessa, de promessa vingando. Mas ele começou muito bem, ele foi assunto aqui as 5, 6 primeiras corridas, vamos combinar. Depois disso, a gente ficou um tempo sem falar dele. Sim. Eu acho que tinha aquele tesão de ser o piloto vencedor mais jovem da história. Em primeiro lugar, o cara quer ganhar em qualquer corrida. A gente fala mais sobre esses recordes do que os pilotos mesmo. Mas eu acho que tinha a coisa de ser a sensação, de dar um bico na porta. E até acho que mesmo sem vitória ele mostrou. Mas depois houve uma queda. Quando ele vira ali no começo em segundo com o Martin em primeiro, eu admito que eu achei que ia ter mais disputa entre os dois. Acho que em nenhum momento ele conseguiu. Né? A moto talvez tenha falado Exato, exatamente. Não conseguiu. Acho que não teve equipamento ali para realmente seguir o Martin taco a taco. Porque eu acho que ia ser interessantíssimo pra gente assistir. Porque ia ser um franco atirador pensando simplesmente na vitória e o Martin
querendo ganhar, mas ao mesmo tempo não querendo errar ou bater. Esse é um pega que a gente viu pouco. Isso. Acosta e Marques a gente já viu algumas vezes. Acosta e Martin ainda não. Né? E não aconteceu, mas acho que foi uma grande corrida, um ótimo resultado. E acho que a gente tem 5 corridas aí para sempre monitorar o Acosta para ver se sai essa vitória. Acho que essa era uma corrida que tinha talvez uma das maiores chances para ele, como foi, né? Ele, é o que eu disse, logo na primeira e segunda curva os dois foram embora. Então a corrida ficou muito dos dois. Acho que os dois correram sozinhos, porque eles também não correram um contra o outro. E acho que vão ser poucas as oportunidades que a gente vai ver o Acosta tendo uma corrida como essa, de liberado dos outros e os outros quebrando ou caindo. Então, mas foi interessante, bom resultado, ótimo resultado. Excelente. Fausto, se quiser arrematar sobre o Acosta aí, esse não duelo com o Jorge Martin no GP da Indonésia, manda bala. Eu acho que foi um não duelo, mas a tentativa de aproximação sempre existiu, né? O Acosta chegou a deixar a diferença em 6 décimos, aí o Martin recuperava, mas ele se empenhou ao máximo. Eu acho que nisso também contou a diferença de rendimento, né, da KTM para a Ducati, a pouca experiência do Acosta com a moto. E lembrando que o Acosta venceu essa corrida no ano passado, foi a mais recente, vou dizer a última, foi a mais recente vitória dele, e eu acho que ele fez uma corrida sensacional, andou muito bem, deixou 3 Ducatis de 2024 atrás dele, né? Ficou atrás apenas do Martin, mas pressionou o tempo todo para tentar um combate mais direto, e que bom, né, que ele não foi desclassificado por esse problema de calibragem, né? E o problema dele era a calibragem abaixo do mínimo, né? E então ele ficou também preocupado com isso, e depois se chegou à conclusão que havia um vazamento entre o pneu e o aro, né? Então, esse resultado foi ratificado, e eu acho que dá a ele o estímulo de, no Japão, tentar fazer a mesma coisa. Vai ser mais difícil, né? Uma pista que exige mais equilíbrio, e nessas condições, com menos curvas, a reta 700 metros, lá em Mandalika, no Japão, é uma pista maior, mais difícil, é a pista que tem maior índice de frenagem, né? 6 em 6 é a pista mais difícil, 38% da volta você passa freando. Espero que a KTM tenha um bom resultado lá e possa fazer frente à Ducati, mas as estatísticas dizem o contrário. Bom, já tivemos aqui uma pequena prévia do GP do Japão em Motegi, mas vamos falar agora de Moto2 e Moto3 na Indonésia. Roda a vinheta. É isso aí, minha gente. Vamos falar um pouquinho então de Moto2 e Moto3 lá na Indonésia. Tivemos aí boas corridas também, começando com a Moto2, vitória de Aron Canet. Ayogura, segundo colocado, líder e mais líder do que nunca, né? Aproveitando o abandono de Sérgio Garcia. Então, Ayogura chega a 208 pontos contra 166 do Sérgio Garcia. A gente tá falando de quase 40 pontos de diferença. É bastante. E o Canet querendo se aproximar aí dessa briga, mas 156 para pensar no título nesse momento é complicado. Importante lembrar, Diogo Moreira não competiu essa etapa. Tá se recuperando aí da cirurgia que fez na última semana, né? Acabou nem competindo na prova de Misano. E já na Moto3, é um passeio sul-americano. David Alonso, colombiano, vencendo pela 9ª vez na temporada. Que ano de Davi Alonso. E com isso, ele inclusive já se credencia com a possibilidade de ser campeão esse fim de semana em Motegi. Alonso tem 296 pontos contra 199 do Daniel Olgado. Então a gente está falando aí de 97 pontos de diferença. Se, por um acaso, no final da etapa de Motegi essa diferença estiver em 100 pontos ou mais, Davi Alonso é campeão com 4 corridas de antecedência. Fausto, situação na Moto2 e na Moto3 tá interessante, e esse passeio sul-americano tá bonito de ver, hein? Tá espetacular, né? Ver um colombiano, vai ser o primeiro colombiano campeão mundial. Na Moto2, o Aron Canet conseguiu a segunda vitória, tem 3 pódios seguidos, está no grande momento, né? O Ogura largou na frente, mas depois que foi ultrapassado pelo Canet, se contentou com a segunda colocação. Está pensando no campeonato, né? Já perdeu esse campeonato em 2022 no finalzinho por queda, então ele não arriscou, é a forma dos japoneses pilotarem. Conseguiu um excelente segundo lugar, especialmente porque o Garcia, mais uma vez, desapontou durante todo o fim de semana, foi ao chão, e o pega ficou entre o Lopes, o Aldeguer, o Gonçalves. Foi um pega muito bom. Infelizmente, o Chantra correndo em casa e já teve vitória lá em 2022, herói local. Logo na primeira volta, né, o Aldeguer passou por cima do pé dele, né, ele botou o pé para fora,
essa forma de pilotar, inventada pelo Valentino Rossi, que agora todo mundo faz, até no Campeonato Carioca, o pessoal bota o pé para fora, e o Chantra, com isso, ficou fora da prova. O Aldegger fez uma prova de altos e baixos, tem um duelo grande entre ele e o Lopes dentro da garagem, o Lopes estava mordido pelo fato de não subir para a MotoGP e o Aldegger subir, e o Lopes está na frente dele no campeonato, e acabou aquele pega movimentando a corrida, mas o Canet fez uma excelente prova e se candidata também, agora na MotoGP a gente tem 185 pontos, mas nas outras classes são 125, então a margem de melhoria é menor do que na MotoGP, mas de toda forma o Canet mostrou que a fase de segundos lugares e decepções e quedas está ficando para trás e ainda tem mais tempo para tentar fustigar o Ogura, que corre em casa e vai ter certamente uma motivação extra. E na Moto3, o que dizer, né, do Davi Alonso? Né? Ele mesmo falou, eu estava ali pensando nos pontos, mas depois falei, esse público aqui veio para assistir uma grande corrida. E novamente, na última volta, ele jantou o Adrian Fernandes, que subiu ao pódio pela primeira vez, mas ficou muito perto da primeira vitória dele. O Davi Munhoz fechou o pódio. O Daniel Gado acabou fora mais uma vez, ele sempre começa bem e perde rendimento. E o Alonso tem chance de fechar esse título, dependendo dos resultados do Gado e do Weyer, mas se ele vencer ou for segundo, ele já garante, independente do resultado dos outros, e tem uma combinação, ainda que não chegue ao pódio, que o leva a conquistar um título mundial importantíssimo para ele, com 18 anos, subindo para a Moto2 no ano que vem, justamente com o Daniel Gado como companheiro de equipe. Foi uma excelente prova na Moto3 e melhor do que na Moto2, mas na Moto2 foi uma prova importante para mostrar que o líder está consciente do que tem que fazer daqui até o fim da temporada. Na Moto3 foi um caos mais uma vez, Colin Weyer caindo no comecinho e o timing do Davi Alonso é impressionante, ele ataca na hora certa para ganhar a corrida, o Gado teve ali seus brilharecos, mas acabou fora aí de um resultado mais significativo para ele. Gui, para passarmos a limpa no asfalto, tivemos Mundial de Superbike neste fim de semana. Isso aí, antepenúltima etapa da temporada do Mundial de Superbike lá em Aragon, Motorland, e tivemos uma vitória de Andrea Iannone, 2 de Álvaro Bautista, mas o grande destaque do fim de semana, o retorno de Toprak, depois de 2 etapas fora por questão de lesão, 3 vezes segundo colocado e mantendo a liderança do Mundial. Ele tem agora 414 pontos. O Nicolo Bulega está lá em segundo com 375 e o Álvaro Bautista, com 2 vitórias, agora se aproximou, mas ainda está lá na casa de 333. Mundial de Superbike, 2 etapas agora para o final, tira uma pausinha de 15 dias e aí mete uma rodada dupla. 12 e 13 de outubro no Estoril e 19 e 20 de outubro em Jerez para arrematar o campeonato aí. E um fim de semana lá em Aragon que tivemos também brasileiros na pista. Na Super Sport 300, o turquinho Gustavo Manso e o Kevin Fontainha. E no Mundial Yamaha R3 Blue Crew, o Eduardo Burr e o Mário Salles. Inclusive, Fausto, tivemos pódios brasileiros lá em Aragon? Pois é, tivemos. Primeiro, tivemos, né, a vitória espetacular do Andrea Iannone na corrida 1, 2.968 dias depois da única vitória que ele teve na MotoGP, que foi no Grande Prêmio da Áustria em 2016, 4 anos de suspensão, e ele voltar e conseguir vencer com quase 35 anos foi um momento de superação importante para ele. Outra volta importante, como você falou, foi a do Toprak Razgatlioglu, que fez 3 segundos lugares, momento que ele conseguiu manter a liderança, porque o Bulega teve um problema mecânico na corrida 1 e foi ao pódio nas outras 2 corridas, mas não foi suficiente para retomar a liderança do campeonato. E também a gente sauda o recorde do Álvaro Bautista, 2 vitórias no domingo, parabéns para o Bautista, que está em terceiro no campeonato, chance menor, mas como são 62 pontos por etapa, faltam 2, né, 124 pontos pela frente, e de toda forma, para o Bautista voltar a vencer, foi importante no momento em que ele, o Jonathan Rea e o Toprak estavam sendo meio superados pela nova geração, e da velha geração que o Iannone chegou, e foi um resultado importante para ele e para o campeonato. Quem fez o melhor resultado, concordo, foi o Toprak. Na classe intermediária, a gente teve mais uma vitória do Adrian Huertas, que lidera o campeonato e vai ser companheiro do Diogo Moreira no ano que vem. O Diogo hoje faz um exame para ver se tem chance de ir para o Japão. Espero que ele vá, mas é difícil, né? Porque ele fez uma operação de apendicite e é uma operação difícil de recuperar, e espero que ele consiga estar no Japão. E na Super Sport 300, tivemos a participação do Gustavo Manso, do Kevin Fontainha, e também
do Kevin Fontainha, Gustavo Manso e também o Humberto Maier, que caiu na corrida 1, o Manso fez um 7º lugar, e tivemos brasileiros no pódio na final, porque a R3 não vai fazer essas 2 últimas etapas, então tivemos brasileiros no pódio nas 2 corridas, né? O Eduardo Burr fez 2º na corrida 1, com o Mário Salles na 4ª colocação, e o Marinho fez 2º na corrida 2, acompanhei, foi espetacular a corrida, com o Burr ficando em 4º, o campeonato terminou, a vitória foi do espanhol Marc Visch, e o Eduardo Burr ficou na 4ª colocação e o Mário Salles em 7º. Então, boas posições para os brasileiros nessa final do Mundial. Agora é Copa do Mundo, vale como Copa do Mundo de R3. E boa sorte para a turma da Super Sport 300, que segue até a final do campeonato. Isso aí, evento bom para quem estava lá no Autódromo Motorland, né? Na pista de Aragon, porque Toprak, Annone, Álvaro Bautista, fora as categorias suporte, o negócio deve ter sido bem legal de acompanhar em loco. Agora vamos falar de motocross, porque tivemos decisão no Mundial neste fim de semana. Roda a vinheta. É isso aí, minha gente. Tivemos a grande final do Mundial de Motocross, a etapa de Castilla-La Mancha, né, lá em Cossar, na Espanha, e temos declarados os campeões de 2024. Na classe principal, MXGP, Jorge Prado foi o grande campeão, tetracampeão do Mundial de Motocross, sendo o 2º título na classe principal. O espanhol terminou com 996 pontos, 10 apenas à frente de Tim Geiser. Então, uma disputa apertada aí até o final. E na MX2, também uma briga bem apertada, 20 pontos só separando o campeão de vice-campeão, mas deu Cade Wolf no final. O Lucas Kenny teve uma segunda metade de temporada impressionante, enfileirou vitória atrás de vitória, mas não foi suficiente aí para segurar o ímpeto do Cade Wolf, que inclusive conquistou o primeiro título dele no Mundial de Motocross na classe MX2, e agora a gente já fica na expectativa para 2025, porque o Mundial de Motocross vai começar aqui do lado, na Argentina, em março. Fausto, temos os campeões mundiais de motocross de 2025? Pois é, 24. Assim, decisão. É isso, tivemos os campeões, a Espanha recebendo mais uma vez 2 eventos de campeonato mundial, isso é espetacular, né? E o Jorge Prado tinha essa vantagem, né, conquistada na etapa anterior, e corria em casa e venceu a corrida 1, já abrindo uma vantagem grande para o Geiser. Houve uma discussão nessa corrida 1, porque o Jeffrey Herlings, logo na primeira volta, saiu da pista, voltou um pouco mais à frente e foi penalizado, tendo que ceder 3 posições, mas ainda assim a vitória ficou com o Prado. O Geiser fez uma situação parecida, semelhante na corrida 2, saiu, voltou um pouco mais à frente, isso acontece, mas há uma definição de punição ou não, e o Geiser não foi punido e o Herlings foi. Mas, de toda forma, é um resultado importantíssimo para o Jorge Prado, muito jovem, 23 anos, e ele conquista o seu 3º título, 2º consecutivo na MXGP 450, e não se sabe se ele vai correr nos Estados Unidos ou vai defender mais uma vez o título no Mundial, porque o cachê nos Estados Unidos, no Supercross especialmente, é maior do que no próprio Mundial. Vamos ver o que vai acontecer. E na 250, MX2, o Lucas Kenny, da Bélgica, piloto de 17 anos, venceu com folgas, andou muito bem, está fazendo uma ótima temporada, um final de temporada estupendo, mas ainda assim a vantagem do holandês Cade Wolf deu a ele o primeiro título mundial no dia em que ele completou 20 anos, quer dizer, você fazer aniversário ganhando um título mundial inédito é para muito poucos e muito bons. Parabéns para o holandês, vamos ver, ele provavelmente vai defender seu título ou subir para 450 no ano que vem, mas a gente vai ter já nesta semana, no próximo fim de semana, o Motocross das Nações, mais uma edição desse campeonato, que é a Copa do Mundo do Motocross. O The Wolf vai estar lá, o Prado, o Herlings, a turma toda, os melhores pilotos do mundo vão estar lá, inclusive os norte-americanos, o Eli Thomas, que vai defender a equipe norte-americana, entre outros pilotos. E a gente tem a equipe brasileira definida com o Fábio Santos, que é o nosso ex-campeão, o campeão atual da MX1, ele vai correr na Open. Teremos também a presença do Enzo Lopes, que teve um ano conturbado, mas já andou muito bem nos Estados Unidos, no Supercross, e também o Bernardo Tibúrcio correndo na 250. Serão 2 pilotos na 450, que conta como Open também, e um piloto na 250. Soma de 3 baterias, é um torneio espetacular que vai acontecer no próximo fim de semana, lá em Matterley Basin, na Inglaterra.
Menção importantíssima aí do Fausto em relação ao motocross das nações. Agora, etapa de Castilha-La Mancha, acho que foi o Felipe que tinha mencionado o nome literário da etapa no último podcast, né, Felipe? O pessoal gosta de lá, hein, meu? O pessoal gosta de lá, por causa do Don Quixote, né? Mas depois eu fui ver, fui pesquisar mais. Tem a semelhança do nome, mas a história em si é toda correlacionada a Madrid e cercanias, do Don Quixote, no caso. Então, acho que ele não lutou muito com os moinhos de vento, assim como os pilotos lutam com toda esses aclives e declives. Boa. Vamos chegando, então, à conclusão do nosso podcast de hoje. Queria agradecer ao Felipe, Guilherme Longo e Fausto. A deixa aqui para o seu brap derradeiro e mais um bate-papo aqui que passou por diversas superfícies. Pois é isso. O Don Quixote vai ser a nossa equipe, a nossa seleção brasileira de motocross, tentando um resultado inédito. A gente sabe o quanto é difícil competir nesse campeonato mundial. Os pilotos estão muito mais acostumados com as pistas europeias, vêm de final de mundial, estão em ritmo de corrida, e os nossos vão lá brigar contra os moinhos de vento lá na Inglaterra. Boa sorte para eles, boa semana para nós. Semana que vem tem o Grande Prêmio do Japão e a gente vai falar tudo sobre ele e também sobre o Motocross das Nações aqui no podcast. Valeu, rapaziada. Aquele abraço. Acelera, Brasil. Boa, Fausto. Valeu, Felipe. Valeu, Gui. Reiterando aqui o recado de Fausto Macieira. Podcast na semana que vem, foco para o GP do Japão de MotoGP, Motocross das Nações e as principais notícias do mundo do motociclismo esportivo. Então você já sabe, se inscrever, se estiver assistindo aqui no YouTube, acompanhar pelos agregadores de áudio, dar uma curtida e mandar para a galera que vocês sabem que gosta de corrida em 2 rodas. Pessoal, um grande abraço, até a próxima. Tchau, tchau.